Antes de começar, preciso te falar uma coisa. A maioria das pessoas que assistem esse vídeo não vão se inscrever. Elas vão assistir, vão sentir algo e vão embora. Não seja uma delas. Se inscreve agora. Deixa o like. E fica até o final. Porque o que eu vou te mostrar aqui é algo que todos sabem, mas ninguém admite. E quando você admitir, não vai mais conseguir olhar para o mundo da mesma forma. Você vive numa fantasia. A fantasia de que o mundo é justo, de que as pessoas são boas, de que a verdade prevalece, de que fazer o certo te leva longe. E você acredita nisso porque precisa acreditar. Porque a alternativa é assustadora demais. A alternativa é encarar o que Maquiavel viu há 500 anos. Que poder não tem nada a ver com virtude. Que poder é sobre eficácia, sobre resultados, sobre fazer o que funciona, não o que é certo. E Maquiavel não inventou isso. Ele só teve coragem de dizer. Ele olhou para os governantes da sua época e viu algo que todos viam, mas ninguém falava. Que os que chegavam ao poder não eram os mais éticos, não eram os mais virtuosos, não eram os mais justos, eram os mais espertos, os mais cruéis quando necessário, os mais dispostos a fazer o que os outros não tinham estômago para fazer. E ele escreveu isso. E o mundo o odiou por dizer a verdade. Porque a verdade incomoda. A verdade é que poder não se conquista com bondade. Poder se conquista com estratégia, com manipulação, com força, com a disposição de fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja imoral, mesmo que seja cruel, mesmo que seja injusto. E você odeia ouvir isso, porque você quer acreditar que pode ser bom e vencer, que pode ser honesto e chegar lá, que pode jogar limpo e ganhar. Mas não pode, não nesse mundo. E Maquiavel te diria, acorde, pare de viver no conto de fadas, pare de achar que o mundo funciona como te ensinaram na escola, como te pregaram na igreja, como te venderam nos filmes. O mundo funciona pela lei do mais forte, pela lei do mais esperto, pela lei de quem está disposto a fazer o que os outros não fazem. E enquanto você se prende a princípios, alguém sem princípios está subindo, está conquistando, está tomando o que poderia ser seu. E você vê isso ao seu redor, no trabalho. Quem sobe não é o mais competente, não é o mais trabalhador, não é o mais justo. É o que sabe fazer política, o que sabe bajular, o que sabe se posicionar, o que sabe usar as pessoas certas, o que não tem escrúpulo de passar por cima quando necessário. E você fica na sua, fazendo o certo, esperando ser reconhecido, esperando que a justiça prevaleça. Mas não prevalece. Prevalece quem joga o jogo. Na política, quem chega ao poder não é o mais ético, não é o mais preparado, não é o mais honesto, é o que sabe vender imagem, o que sabe mentir sem piscar, o que sabe prometer o que não vai cumprir, o que sabe manipular massas, e você vota achando que está escolhendo. Mas está sendo escolhido, está sendo jogado, está sendo usado por quem entende o jogo melhor que você. Nos relacionamentos, quem consegue o que quer não é o mais sincero, não é o mais transparente, não é o mais autêntico, é o que sabe ler pessoas, o que sabe manipular emoções, o que sabe quando mentir e quando falar verdade, o que sabe jogar com sentimentos. E você fica na sua vulnerabilidade, na sua honestidade, e se machuca, e se surpreende quando alguém te usa, quando alguém te descarta, quando alguém te manipula, porque você acha que todos jogam pelas mesmas regras, mas não jogam. E Maquiavel não te diz isso para te chocar, ele te diz isso para te acordar, para você parar de ser ingênuo, para você entender que existem duas morais, a moral que te ensinaram, a moral do bem e do mal, a moral dos princípios. Essa é para te controlar, para te manter manso, para te fazer previsível. E existe a moral real, a moral da eficácia, a moral do que funciona. Essa é a que quem tem poder usa, enquanto prega a outra para você. Porque é conveniente que você seja ético, que você seja honesto, que você seja justo, que você jogue limpo, porque aí você não compete de verdade, você não ameaça,
Você fica no seu lugar, enquanto eles sobem, enquanto eles conquistam, enquanto eles fazem o que precisa ser feito, sem se prender a princípios que só servem para te limitar. E você pode achar isso cínico, pode achar isso imoral, pode achar isso errado. E é, por todas as medidas que te ensinaram, é. Mas a questão não é se é certo ou errado. A questão é se funciona. E funciona. Sempre funcionou. Sempre vai funcionar. Porque poder não responde à moral. Poder responde à força, à estratégia, à eficácia. E quem não entende isso, quem não aceita isso, fica embaixo, fica sendo usado, fica sendo peça no jogo dos outros. E Maquiavel te dá uma escolha. Ou você continua na sua fantasia moral, fazendo o certo, esperando recompensa, esperando justiça, e fica onde está. Ou você acorda, você entende o jogo, você aprende as regras reais, e começa a jogar, não porque é bonito, não porque é nobre, mas porque é o que funciona. E você decide se quer ser jogador ou peça. E tem gente que vai te julgar, que vai te chamar de maquiavélico, como se fosse xingamento, como se Maquiavel tivesse inventado a crueldade. Mas ele não inventou. Ele só descreveu. Ele só tirou a máscara. Ele só mostrou o que sempre existiu, mas ninguém falava. E chamar alguém de maquiavélico é só admitir que a pessoa entendeu o jogo, que a pessoa não vive mais na fantasia, que a pessoa está disposta a fazer o que precisa ser feito. E você não precisa ser cruel gratuitamente. Maquiavel não defende crueldade por crueldade. Ele defende eficácia. Se você pode conseguir o que quer sendo bom, seja bom. Mas se não pode, se a bondade te faz perder, então você escolhe. Você escolhe entre seus princípios e seus objetivos. E se você escolhe seus princípios, tudo bem. Mas não reclame quando não chegar onde quer. Não reclame quando outros passarem por cima de você. Porque você escolheu. Você escolheu a moral em vez do poder. E essa escolha tem consequências. E a verdade sombria que Maquiavel te mostra é que a maioria das pessoas não escolhe. A maioria vive se iludindo, achando que pode ter os dois, que pode ser ético e poderoso, que pode ser honesto e vencedor. E até pode, às vezes, quando as circunstâncias permitem. Mas quando as circunstâncias não permitem, quando o jogo fica duro, quando a competição aperta, são os maquiavélicos que vencem. São os que não têm escrúpulos. São os que fazem o que precisa ser feito, não o que é, certo? E você vive num mundo cheio deles, cheio de gente que leu Maquiavel, ou que aprendeu suas lições sem ler, gente que entendeu que aparência importa mais que essência, que parecer bom é mais importante que ser bom, que conquistar lealdade com medo é mais eficaz que conquistar com amor, que é melhor ser temido que amado, porque amor depende dos outros, medo você controla, e essas pessoas estão ao seu redor, no trabalho, na política, nos relacionamentos, jogando o jogo, usando as regras reais. Enquanto você ainda acredita nas regras que te ensinaram, e elas sobem, e você fica, e você se pergunta por quê. Por que pessoas piores que você conseguem mais? Por que pessoas menos éticas chegam mais longe? Por que pessoas menos honestas têm mais sucesso? E a resposta é simples. Porque elas entenderam o jogo e você não. E Maquiavel não te pede para ser mau. Ele te pede para ser real, para parar de fingir que o mundo é o que não é, para parar de jogar com regras que ninguém mais usa, para acordar, para ver, para entender e depois decidir. Decidir se você quer continuar sendo ingênuo ou se você quer aprender a jogar de verdade. Porque jogar de verdade não é sobre ser mau, é sobre ser eficaz, é sobre conseguir o que você quer, é sobre não deixar que seus princípios te impeçam de viver a vida que você quer viver. Se você chegou até aqui, você viu a verdade que Maquiavel teve coragem de escrever. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, conteúdo que não te vende, fantasia moral, que não te ilude com justiça poética, que só te mostra como o mundo realmente funciona, se inscreve agora. Deixa o like, ativa o sininho, porque esse canal não é para quem quer se sentir bem, é para quem quer ver claro,
mesmo que a clareza seja sombria. Então eu te pergunto, você vai continuar jogando pelas regras que te ensinaram? Vai continuar esperando que a bondade seja recompensada? Vai continuar acreditando que fazer o certo te leva longe? Ou você vai acordar? Vai ver que Maquiavel estava certo? Que poder não tem a ver com moral? Que eficácia vence virtude? E que enquanto você se prende a princípios, alguém sem princípios está pegando o que poderia ser seu? Porque o jogo está sendo jogado, com você ou sem você. A questão é, você quer ser jogador ou peça?